Gente, hoje nós vamos fazer uma peça que eu ainda não fiz aqui no canal, que é um cardigan com mangas raglan, tá? Então, eu vou usar esse lançamento aqui, 2023, que é o fio balé da Círculo. É um fio bem gostoso, mescladinho, ele tem um tex bem interessante, 690. Ele é composto de poliéster, acrílico e poliamida. E usa agulha de 5,5 ao 7. Como eu quero um trabalho um pouquinho mais fechado, eu vou usar uma agulha 5,5. Mas, porém, todavia, contudo, portanto, não esqueçam do quê? Da famosa e não gostosa amostra, tá? Eu sei que vocês não gostam de fazer amostra, mas para todo e qualquer trabalho é o ideal. Então, como é que a gente faz aquela amostra? Pega a agulha que a gente vai usar, pega o fio que a gente vai usar, coloca 20 pontos na agulha e tece. Nessa amostra, além de vocês saberem a quantidade de pontos que vão precisar para o trabalho, vocês vão também ver se a agulha é o ideal para o que vocês querem, porque também cada agulha dá uma tensão diferente. E a mesma agulha que eu uso não quer dizer que para vocês é interessante, porque às vezes a pessoa tem um ponto mais apertado, às vezes ela tem um ponto mais frouxo, né? O meu ponto, ele é parelho, tá? Devido à prática também, a gente acaba adquirindo. E também o uso da agulha de metal ou plástico ou madeira, ela também influi, tá? Na tensão do ponto. Então, são coisas que vocês têm que prestar atenção e a cada trabalho tem que ser feita uma nova amostra. Eu sei que é chato, que a maioria das pessoas não gostam, mas é o melhor jeito ainda de saber quantos pontos se precisa para usar no trabalho. Aqui eu não sei ainda quantos novelos de balé eu vou usar, mas no final eu deixo dito pra vocês. Eu acredito que os 6 novelos que eu tenho. Vou usar a agulha 5,5, então, tá? Vou usar a pequenininha porque pra gravar fica mais fácil, mas vocês podem usar, inclusive, a circular. A fita métrica pra poder calcular a minha amostra, né? A cola PET pro acabamento, a agulha pra gente costurar o nosso cardigan e a nossa tesoura. Então, vamos lá, mãos à obra. Aqui, então, eu tenho um pedaço de tricô tecido já, e aqui, ó, para vocês entenderem, 10 centímetros, que é o que eu tenho aqui dentro da minha régua, eu tenho 17 pontos, tá? Então, a cada 17 pontos, eu tenho 10 centímetros. Se eu tiver que fazer uma peça com 20 centímetros, eu vou botar 34 pontos. Se eu tiver com 30 centímetros, 51 pontos. Claro que isso tudo pode ter uma variação, né? Se eu quero uma peça mais justa, se eu quero uma peça mais ampla, mas normalmente a gente vai utilizar esse valor que tá aqui na régua, certo? Então, na minha amostra, eu calculei para o meu tamanho 90 pontos mais 2 pontos de borda. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar os 90 pontos na agulha. O que que eu faço para não sobrar muito fio na hora de colocar, mas principalmente para não faltar, porque sobra a gente usa na costura, mas a falta realmente é cruel, porque tem que desmanchar tudo. Então, eu enrolo aqui na minha agulha 12 vezes. Tá? Enrolei 12 vezes. Esses 12 vezes aqui vai me dar este pedaço de fio. Esse pedaço, eu preciso colocar 90 pontos, né? Então, eu vou botar 9 vezes. Este pedaço aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu gosto de deixar sempre um pouco a mais. Então, eu vou botar para 100 pontos. Como isso funciona? Ele só funciona para esse modo que eu coloco os pontos na agulha, tá? Não funciona para quem usa outros métodos para colocar os pontos. E outra coisa, se eu medir o fio em uma agulha, eu tenho que colocar os meus pontos em uma agulha. Se eu medir nas duas agulhas juntas, aí eu posso colocar as duas agulhas para colocar os pontos montar. O que que eu acho? Que não é legal montar com duas agulhas, porque sempre acaba ficando um trabalho muito largo no início. O que vocês podem fazer é usar a agulha que vocês vão utilizar no trabalho todo e mais uma agulha fininha, tá? Se acham que fica muito apertado na primeira carreira. Mas é só não apertar tanto também os pontos, que daí funciona melhor. Então, eu vou começar aqui com o nó corrediço. Vou botar meu pontinho aqui. E vamos colocar os 92, porque é 90 mais 2 pontos de borda, tá?
Então, eu venho aqui, ó, por baixo, por cima e por dentro. Por baixo, por cima e por dentro. Vão fazendo com calma, que vocês vão pegar ligeirinho o jeito de fazer. E vão ver que não é difícil, ó. Mas não apertem, ó. Deixem que o ponto corra na agulha, certo? Ó, de baixo, pego lá, ó. Ele tem que passar por dentro pra ele dar esse nozinho, certo? Eu vou colocar aqui os meus 92 pontos. E eu volto pra gente começar o nosso trabalho. Então, colocados os 92 pontos na minha agulha, eu vou começar a tecer a barra. Essa barra aqui, eu fiz 2 por 2, tá? Então, vou fazer meu primeiro ponto de borda em meia, né? Que é aquela história que eu falo sempre, que é aquele ponto que ajuda na hora da costura. E aí, eu vou 2 pontos meia, 2 pontos tricô. 2 pontos meia. E 2 pontos tricô, até o final da minha carreira. Vou fazer isso por 12 carreiras. 12 carreiras de barra, tá? Se vocês gostarem menorzinha, podem fazer menor. Se gostarem maior, acharem que fica mais bonito, também é a critério de vocês. Ah, não gosto da barra 2 por 2, faz barra 1 por 1, faz a barra que quiser, tá? Aqui é tudo sugestão, nada precisa ser tão copiadinho assim. Eu vou terminar a carreira aqui, para não ficar um vídeo muito longo, e eu volto para vocês para mostrar como é que eu faço o ponto de borda no final. Certo? Então, eu fiz toda a carreira. E agora, o meu último ponto, eu vou passar o fio pro meu lado e passo o ponto. Por quê? Porque esse ponto aqui, quando eu virar, ele vai ser feito em meia. E aí, o fio já tá na posição de ponto meia, certo? E aí, vamos novamente. Então, ponto de borda. E aí, aqui vão ser 2 tricôs, 2 meia. Tá? Então, é isso aqui por 12 carreiras. 2 e 2, 2 meia e 2 tricô e o ponto de borda. Eu vou fazer aqui o meu ponto de borda, a minha barra, e aí eu já volto com vocês pra gente dar continuidade no trabalho. Então, aqui, ó, fiz as minhas 12 carreiras da barra 2 por 2. Vou abrir aqui pra vocês verem. E agora, a gente vai trabalhar ponto malha. Vamos medir aqui quanto deu de barra, né? Pra vocês terem uma ideia de quanto eu fiz. Ó, olha, a minha barra aqui deu 6 centímetros. Tá, ó, 6 centímetros. E agora, é um trabalhinho rapidinho. Eu sei que nem todo mundo gosta de trabalhar o ponto malha, mas aqui nesse fio ele não vai aparecer tanto a imperfeição, porque a maior reclamação que eu tenho das minhas alunas é que o ponto não fica parelho. Mas isso é uma questão de prática e atenção do ponto também, porque às vezes quando a gente tá tricotando, a gente não tá bem, hein? A gente tá mais elétrico, a gente tá muito triste, e isso tudo reflete no nosso trabalho manual, né? E o modo como a gente segura a agulha, tem vários fatores que fazem com que o nosso ponto não fique tão parelho. Então, o ideal é tricotar, 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 que é pra que o ponto fique parelho, tá? Então, a gente vai fazer lado direito todo meia e o lado do avesso todo em tricô, até eu atingir 42 pontos do início do meu trabalho. Então, todo lado direito, ponto meia. Ai, Lisandra, não sei o que é o ponto meia. Do modo como eu trabalho, né, e a maioria das pessoas trabalha, toda vez que a agulha vai pro pé, pro sentido de baixo aqui, é o ponto meia. Vocês liguem, ó, pé, o que a gente usa no pé? A meia. Então, ponto meia é pra lá.
E o ponto tricô é o que vai pro lado do nosso corpo, tá? Então, é um modo de vocês gravarem o que é ponto meia e o que é o ponto tricô. Porque existem variações, dependendo do lugar do Brasil que a gente vai, chamam de outros nomes. Mas o ideal é vocês aprenderem a nomenclatura correta para conseguir pegar receitas e fazer, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer uma receita porque não conhece o nome do ponto, tá? Então, eu vou terminar essa carreira em meia, volto para mostrar a carreira em tricô, e aí a gente segue trabalhando. Aqui, gente, cheguei no último ponto de novo, ó, só para lembrar vocês, não esqueçam da borda, tá? A borda segue por todo o nosso trabalho. Agora, eu vou virar para fazer o avesso no ponto tricô. E mesmo sendo a minha carreira em ponto tricô, o meu borda é em meia, tá? Para que ele fique aqui, ó, desta forma. Exatamente desse jeitinho para facilitar a minha costura. E aqui, o meu ponto tricô em toda a carreira. Então, a gente segue dessa forma por 42 centímetros. Eu vou tricotar e já volto com a cava raglan das costas do nosso cardigan. Eu vou fazer aqui um rabisco, tá? Porque não posso chamar de desenho, para que vocês entendam como fazer o raglan, tá? Então, vamos ver se a caneta me ajuda. Aqui o braço, né? Um pouquinho torto, tá? Mas não leve em consideração. Então, quando eu chegar aqui na altura da minha cava, eu vou dar o meu primeiro diminuição. E depois, ele segue nesta forma, tá? Então, em todas as minhas carreiras de início, né? Entrada de carreira, eu vou fazer diminuição. Na primeira, dos dois lados, eu vou diminuir 3 pontos. Mas não é diminuir, é arrematar. E depois, em todas as carreiras aqui, eu vou arrematar 1 ponto. Tá? Então, desta forma, ele vai seguir aqui. Na hora de eu medir a minha cava, eu tenho que medir reto assim, tá? Eu não posso medir assim, porque senão não dá certo. Eu vou medir assim a altura da minha cava. Geralmente, nas minhas blusas fechadas, eu coloco 22 centímetros. Aqui, por ser um casaco e eu precisar de um pouquinho mais de mobilidade, eu vou botar 23 ou 24 centímetros. Eu vou fazer aqui, vou medir e vou ver com vocês, tá? Mas não esqueçam, é um casaco, vai por cima de outra blusa, então ele precisa ser um pouquinho maior do que uma cava de blusa fechada, certo? Eu vou começar a cava agora com vocês. Então, conforme eu mostrei ali no desenho pra vocês, nossa primeira diminuição é um arremate de 3 pontos. Então, vou fazer o borda e vou fazer um próximo ponto. Derrubo esse por cima. Primeiro ponto arrematado. Faço o próximo ponto, derrubo este por cima, segundo ponto arrematado, e faço o próximo ponto, derrubo este por cima e arrematei 3 pontos. Então, ele fica desta forma, tá? E agora, eu vou até o final da minha carreira, todo em ponto meia. Agora, a nossa segunda diminuição, que é pelo lado do avesso. Então, novamente, borda. E agora, os pontos são em tricô. Então, eu faço meu ponto tricô e derrubo por cima um. Meu próximo ponto tricô, derrubo por cima 2. E o meu terceiro ponto tricô, derrubo aqui 3. E vou novamente até o final da minha carreira. Tá? Então, aqui eu já diminuí dos meus 90 pontos, eu já diminuí 6. Então, eu tô com 84, mais 2 pontos de borda, certo? Vou terminar a carreira. As nossas próximas carreiras agora, elas são sempre as mesmas, tá? Tanto do direito quanto do avesso. Ou seja, eu vou fazer o meu ponto de borda, o primeiro ponto,
e 2 juntos. Do lado direito em meia. E vou até o final da minha carreira, tá? No avesso, eu vou fazer a mesma coisa no ponto tricô, tá? E essas carreiras se repetirão até eu alcançar a altura da minha cava lá em cima no pescoço. Assim, eu termino a parte das costas. Então, eu vou fazer aqui o finalzinho da carreira para mostrar para vocês no avesso e já volto. E agora, a nossa diminuição de repetição no avesso. Então, é o ponto de borda, um ponto tricô e 2 pontos juntos em tricô. E sigo a carreira até o final em tricô, tá? Então, vocês sigam fazendo essa repetição do lado direito, ponto de borda, um ponto meia, 2 pontos juntos e a carreira até o final. E no avesso, o ponto de borda, um ponto tricô, 2 juntos em tricô e o restante da carreira em tricô, até alcançar a altura final da cava. E aí, a gente volta para eu dizer aqui em quantos pontos eu fiquei e quantas diminuições eu fiz, para vocês terem uma ideia melhor dessa informação, certo? Cheguei aqui na altura da minha cava com 21 diminuições de 1 ponto, tá? Então, ele ficou aqui com 21 centímetros, ficou de um tamanho bom. Eu vou deixar assim com 21. E agora, eu vou arrematar os pontos das costas, para daí a gente começar a fazer as frentes. Então, para arrematar os pontos, eu gosto de fazer assim, ó. Faço o primeiro ponto e faço o próximo. E daí, derrubo por cima. Esse arremate, ele fica mais elástico, tá? Então, fica mais fácil também de usar a peça depois. Ó, então, eu tenho um pronto já na agulha, vou fazer o seguinte e vou derrubar. E assim, eu vou em todos os pontos. Faço o próximo, derrubo por cima. E aí, eu vou, faço o próximo, derrubo por cima. Tá? Vou até o final da minha carreira, fazendo esse arremate dos pontos, e aí eu vou voltar pra gente começar a fazer as partes da frente. Então, para vocês terem uma ideia, ó, ele ficou altura total 62 centímetros, tá? 62 centímetros de altura total. E aqui, até onde eu comecei a cava, ficou com 44 centímetros de altura, tá? Então, e a minha cava aqui no raglan, certo? As frentes, a gente vai fazer com uma trancinha para dar um efeito bem legal. Vou colocar os pontos agora e já volto aqui com vocês. Coloquei aqui na agulha 2 vezes de 53 pontos, tá? Por que que eu sei que eu tenho que colocar 53 pontos? Nas minhas costas, eu coloquei 90 pontos, tá? Então, a metade deles é 45. Então, eu coloquei 45 pontos pra frente, 2 pontinhos de borda, que eu uso sempre, e mais 6 pontos pra fazer a trança, que eu vou fazer já esse acabamento junto. Eu não vou deixar pra fazer depois. Eu gosto bastante de fazer o acabamento dos casacos, cardigans, todas as peças abertas já junto, pra depois não ter que levantar ponto e etc. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Esses 45 pontos, eu vou fazer a barra 2 por 2, exatamente como eu estava fazendo nas costas. E esses 6 pontos aqui, eu já vou trabalhar em meia no lado direito, em tricô do lado do avesso, porque é onde eu vou fazer a trança. Então, vamos começar. Um detalhe, nas costas eu comecei com ponto meia, então, aqui eu vou fazer o ponto tricô pra começar, para dar certinho o encaixe lá na hora da costura, tá? Pra ficar um acabamentinho mais bonito. O ponto de borda e 2 pontos tricô. 1, 2. E 2 pontos meia. E 2 pontos tricô.
até chegar no meu marcador. Se vocês não tiverem marcador em casa, coloquem um aramezinho do saco de pão, coloquem um clips, amarrem um fio de outra cor, ou seja, né, usem o que vocês tiverem, que às vezes nem todo mundo tem acesso, ou não tem na hora. Então, para não perder a oportunidade, o calor do momento, vamos improvisar. Então, aqui a gente faz com os 45, exatamente. Ah, Elisandra, não gosto de deixar número ímpar. Coloca mais um ponto, não vai fazer diferença. Um pontinho a mais aqui para... Se vocês têm algumas manias, que a gente adquire essas manias, né, ao longo da vida. E parece que se não for daquela forma, não tá legal. Então, pode botar mais um ponto que não tem problema se precisar. Então, lá, os 2 meia. Os 2 tricôs. Gente, nem todo mundo gosta de botar as duas frentes, as duas mangas ao mesmo tempo, tá? Eu prefiro, porque quando a gente faz aumentos e diminuições, a gente já faz junto e aí não dá, não precisa ficar contando, marcando, fiz aqui, não fiz ali. A gente faz ao mesmo tempo e fica mais rápido, pronto, né? Então, é questão de hábito também. Mas tentem, se vocês nunca fizeram, tentem que vocês vão ver que é bem interessante. Ó, 2 tricôs, tenho 3 pontos ainda. Então, 2 meia e 1 tricô. Não tem problema, esse tricô fica aqui. A gente passa o marcador, para quem nunca trabalhou com marcador, e vou fazer 6 pontos meia. Então, 1, 2, 3... 4, 5, 6 e o meu ponto de borda. Fio pra cá, passo ele. Essa aqui é a minha frente esquerda que eu fiz. Agora, a gente vai fazer a frente direita. É como se fosse um espelho do que eu já fiz, tá? Então, eu vou fazer o contrário. Vou começar com o borda e os 6 pontos meia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo o marcador, vou fazer um tricô só para ficar exatamente igual ao outro lado e vou lá. 2 meias e 2 tricôs. 2 meia e 2 tricôs. Então, eu vou terminar esta carreira. Vou voltar ali, quando tiver nesses 6 pontinhos, eu vou fazer no avesso em tricô. Quando eu tiver 6 carreiras feitas aqui, eu vou voltar pra gente começar a fazer esta trança. Pra quem não sabe, já pode aprender. Então, aqui feitas as 6 carreiras, agora a gente vai fazer mais 6 aqui da barra, mas vamos fazer a primeira trancinha, tá? Então, eu vou pegar a agulha menor, porque eu acho que vai ficar mais fácil pra... não bater na mesa. O meia. E aqui, os 2 tricôs. E os 2 meia. 2 tricôs. 2 meia. Eu uso ali o marcador, gente, pra facilitar, tá? Saber quais são os pontos da trança, pra não dar confusão. Até porque nem todo mundo é acostumado a fazer a trança. E acaba se confundindo e quando vê, tá trançando o que não é pra trançar. Então, ele vai ficar um casaco simples, mas bem elegante, bem bonito, né? Um cardigan. Se vocês quiserem colocar botão, pode colocar botão, porque usa os espacinhos que fica na hora da trança pra fechar, nem precisa fazer a casinha do botão, tá? Então, ele é bem tranquilo nesse ponto. De fechar assim, pra quem não sabe, não gosta ainda de fazer as casinhas. Eu ainda tenho que gravar, né, uma peça com casas pra vocês, ainda não fiz. Tudo a seu tempo. Ó, estamos chegando ali na trança, tá? Então, eu fiz o meu ponto tricô, passo o meu marcador. Fica 6 pontos. Agora, eu vou usar. Quem tá acostumado, não precisa usar agulhinha de trança, eu vou usar aqui pra mostrar pra vocês como eu faço. Pego os 3 primeiros pontos e vou colocar aqui na minha agulhinha de trança. Vou deixar pra frente do meu trabalho. E vou fazer
os próximos 3 pontos. 2 e o 3, tá? Aí, eu vou devolver os pontos para minha agulha esquerda e vou trabalhar eles em meia. No início, assim, logo que trança, ele fica mais apertado, a carreira parece que não vai dar certo, mas fica tudo certo depois, ó. Então, aqui está a nossa primeira vez da trança. Agora, eu vou fazer aqui do outro lado. Eu vou empurrar aqui porque cabe, tá? Pra ficar menos barulhento. Vou de novo. Agora, eu faço o meu ponto de borda. Pego a minha agulhinha de trança e vou passar 3 pontos. Para ela deixar aqui na frente, vou trabalhar esses 3 próximos em meia. Vou devolver os pontos da agulha auxiliar. Agulha de trança, agulha auxiliar é a mesma coisa, tá? Devolvo pra lá e vou trabalhar em meia. Agora, eu passo meu marcador e vou fazer a minha carreira. Eu vou fazer essa carreira e mais 5. Aí, a gente volta pra trançar novamente e mudar o ponto do corpo do casaco. Feitas as 12 carreiras da barra, 2 por 2 aqui e uma das tranças já, a gente vai fazer agora este pedaço inicial e no outro lado o pedaço final em ponto malha, exatamente como nas costas, e esta barra aqui da beirinha do casaco, né, chama de vista, a gente vai fazer a trança. Eu trancei com 6 carreiras, vou trançar novamente com 6 e depois eu vou trançar com 12 carreiras. Então, eu vou fazer uma trança mais longa, uma trança mais curta, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como fazer. Então, agora, ponto meia e depois a trança. Eu vou adiantar aqui a carreira de ponto meia e já mostro pra vocês a trancinha novamente. Fiz, então, os 45 ponto meia, passo o meu marcador, pego a minha agulha de trança e, novamente, coloco 3 pontinhos nela aqui. Deixo pra frente do meu trabalho. E vou trabalhar os próximos 3 pontos em meia. Fiz os 3. Devolvo os pontos para a agulha esquerda. E trabalho novamente. 3. E o ponto de borda. Aqui, ela ficou uma trancinha curta com 6 carreiras, certo? Agora, eu vou fazer a trancinha do outro lado e a gente vai trabalhar 11 carreiras em ponto malha e daí vai trançar novamente, tá? Então, vai ficar uma trança com 6 carreiras e uma trança com 12 carreiras. De novo, pego 3 pontos, deixo na frente. Faço os próximos 3. Devolvo os pontinhos. E trabalho eles em meia. Muita gente tem pânico de trança porque dizem que é difícil, porque dizem, gente, é muito fácil fazer trança e o efeito nas peças é maravilhoso. E a trança é clássica, né? Então, ela tá sempre na moda. Feito a outra trancinha, passo meu marcador e agora toda a minha carreira em meia, tá? Então, a gente vai fazer as 11 carreiras e depois volta aqui pra ver como vai ficar a próxima trança. Eu vou mostrar pra vocês daí como fazer. Então, aqui chegamos na altura de fazer a cava da frente, a cava e o decote. Então, esse aqui é o lado esquerdo, aqui com as trancinhas feitas, ó. Deu só um detalhe, porque como o fio é trabalhado também, ele apareceu menos, né? Então, é a trancinha de 6 e uma de 12 carreiras. E agora, a gente vai fazer a nossa cava, exatamente como eu fiz a parte das costas, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha agulha e vamos fazer o primeiro ponto e o próximo ponto e vamos
matar o primeiro. Próximo ponto, mato o segundo, e o próximo ponto, e mato o terceiro. E vou até o final da carreira, fazendo normalmente o meu tricô, como eu estava fazendo no outro. Se estiver na vez de fazer a trança aqui, vamos conferir agora, a gente já vai trançar também. E nós vamos fazer aqui separado, para que vocês entendam bem. Então, vocês vão fazer um lado e o outro. Eu gosto de fazer os dois ao mesmo tempo, mas como vai ficar muito longa a carreira, eu vou encurtar o vídeo. Vamos fazer assim. Ó, aqui está na vez de trançar, ó. Já fiz 6 carreiras. Então, eu vou fazer mais uma trança e vou voltar. E essa diminuição, como nas costas eu fiz 20 diminuições, 21, eu vou fazer 10 diminuições aqui do lado esquerdo quando começar, né? Aliás, do lado direito quando começar. Vou fazer 10 diminuições e aí a gente vai fazer a parte do decote também, porque ele tem que ter um leve decotado, porque senão ele vai ficar reto aqui no pescoço, né? E não é a minha intenção. Minha intenção é que ele fique com um leve decote. Então, eu vou terminar essa carreira, fazendo a trança aqui no final e vou voltar pelo avesso. E aí, eu volto com vocês novamente. Então, feito o nosso primeiro arremate de 3 pontos, trançado aqui no final e feito a carreira do avesso, agora a gente vai começar aquelas diminuições que se repetem a cada vez que a gente começa a carreira pelo lado direito. Onde eu vou fazer o meu ponto de borda, um ponto meia e 2 pontos juntos em meia. E vou seguir trabalhando normalmente, como eu vinha fazendo, só não esquecendo de fazer a diminuição da cava, certo? Vamos fazer aqui por 10 vezes essa diminuição. E aí, a gente volta para começar a fazer o decote, certo? É uma repetição exatamente do que a gente fez lá nas costas, já que a gente vai fazer aqui na frente. Então, ele vai fazer aquele mesmo diminuição que fica assim, né? Que é o nosso raglan. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, aqui, cavei 10 vezes, né? 10 vezes diminui um ponto, e aqui eu segui trançando conforme a gente já vinha fazendo. Agora, eu vou continuar diminuindo pra cava e no avesso eu vou fazer o decote, tá? Então, vamos fazer aqui essa diminuição, que será a nossa 11ª diminuição. Então, vamos lá. Mesma coisa de sempre. Faz a borda, trabalha um ponto e tiramos 2 juntos. E vamos até o final da carreira. Aqui, quem não quiser fazer assim como eu tô fazendo, que é uma frente de cada lado, ok. Eu prefiro fazer as duas juntas, tá? Mas como aqui a gente tá contando, também não teremos grandes problemas pra fazer que fique igual. Mas eu geralmente prefiro fazer as duas frentes na mesma agulha. Mas também, pra não demorar tanto o vídeo, a gente acaba dando uma apressada aqui, fazendo um lado só, né? Depois eu mostro pra vocês os 2 lados prontos, como fica, pra não dar confusão. E podem notar, né? O lado esquerdo, eu faço as diminuições de cava pelo lado direito do trabalho, tá? E a cava, a gente vai fazer pelo... A cava não, o decote a gente vai fazer pelo avesso. Então, fiz aqui, ó, os meus pontinhos da minha trança. E agora, virando o meu trabalho, eu vou começar a fazer o meu decote. Vai ser um decote em V muito leve, tá? Então, assim, é só pra dar uma diminuída mesmo. Então, sigo aqui, meu ponto de borda, os meus 6 pontos da trança. Passo o meu marcador e vou fazer mais um ponto, tá? Depois deste um ponto, eu tiro 2 juntos em tricô. Então, aqui eu já diminuí um ponto do meu decote. E eu vou fazer isso toda vez que eu começar o avesso do meu lado esquerdo, certo? Então, eu vou fazer os pontos normais, vou fazer um ponto tricô e vou tirar 2 juntos. E
sigo a carreira até o final. Virei pro lado direito do trabalho, faço a diminuição da cava como a gente vinha fazendo. Voltei pro lado esquerdo, venho e faço a diminuição do decote, também da mesma forma. Passou o marcador, faço um ponto tricô e tiro 2 juntos em tricô. E a gente vai fazer isso até fechar as 22 diminuições de cava, tá? Para ficar exatamente da mesma altura das costas. Essa é a nossa ideia, que a gente fique com costas e frentes iguais de altura, para que ele feche bem direitinho na hora da costura e não fique repuxado o nosso trabalho, certo? Então, eu vou fazer aqui as vezes que estão faltando, que são 12, né? E isso, 12, vai me dar 6 diminuições aqui, certo? Já volto aqui com vocês com ele prontinho. Então, aqui, feitas as nossas 22 diminuições da cava, e aqui as 6 diminuições do decote, ó. Ficou exatamente aqui no espaço de uma trança de 12 carreiras, as nossas 6 diminuições, tá? E aqui eu segui reto. Um nozinho aqui, porque o meu novelo acabou na última carreira. E agora, um detalhe que eu acho bem interessante na hora do acabamento. Eu vou arrematar os meus pontos somente até onde tá o marcador, tá? Por quê? Porque aquela trancinha ali, eu vou seguir fazendo até atrás do pescoço. Então, eu tenho que estar com as duas partes da frente prontas para encostar lá nas costas e ver quanto de trança eu preciso fazer para poder fazer a costura lá atrás e já ficar o acabamento prontinho. Eu não precisar levantar pontos nas costas para fazer acabamento ou deixar sem acabamento. Então, eu vou arrematar aqui e vou deixar na espera só os 6 pontinhos da trança. E daí, eu vou fazer o outro lado e vou mostrar aqui para vocês como a gente faz. E ele prontinho também. E depois disso, falta as mangas apenas pra gente montar a nossa blusa. Nossa blusa não, né? Nosso casaco desse fio balé, que é maravilhoso de trabalhar, gente. Muito gostoso mesmo. Então, ó, aqui. Mais um ainda. E eu vou deixar este aqui pra servir como borda da minha trança, tá? Então, eu vou deixar ele aqui paradinho e eu vou ter apenas esses 7 pontos para trabalhar daqui em diante. Mas depois, primeiro a outra parte. Então, agora a gente tá fazendo a parte da frente do lado direito e, como eu disse para vocês, as diminuições da cava serão feitas pelo avesso do trabalho. Então, da mesma forma que eu fiz o lado esquerdo, eu vou fazer o lado direito. Faço o primeiro ponto, faço o segundo e derrubo por cima. Exatamente da mesma forma que eu fiz lá, eu faço aqui, tá? Um é espelho do outro. Arremato os 3 pontos, vou até o final e na volta, continuo fazendo as tranças e continuo fazendo as diminuições de um ponto na cava por 10 vezes. Para daí começar a fazer o nosso decote. Decote pronto, sigo fazendo a cava até ter as 22 diminuições. Depois das 22 diminuições prontas, aí eu vou fazer o acabamento dos pontos, arrematar. Não esquecendo de deixar a trança em mais um ponto na espera pra gente fazer o acabamento da volta do pescoço, tá? Então, eu vou fazer aqui e quando tiver pronto, só na espera, eu já vou mostrar pra vocês como fazer, como ele vai ficar. Aqui, pra fazer as mangas do nosso cardigan, eu coloquei 38 pontos na agulha, onde 2 deles são os pontos de borda, e trabalhei por 12 carreiras, exatamente como a gente fez no corpo, na barra 2 por 2. Agora, a gente vai passar para o ponto malha, o nosso trabalho, começando com os aumentos. Então, aqui eu vou fazer um aumento nesta primeira carreira, depois do meu ponto de borda. Pego aqui, ó,
esta perninha do ponto meia, coloco na agulha e faço em ponto meia. E vou trabalhar toda a minha carreira no ponto meia, para ter o ponto malha. Esses aumentos, eles são feitos do lado direito e do lado do avesso do trabalho, para que a manga não fique torta. E eu faço um aumento, trabalho 6 carreiras sem aumentar, e aí aumento novamente. Então, seria aumentos a cada 6 carreiras, tá? Isso até chegar na altura da cava. Pelo que eu medi aqui, vai dar mais ou menos uns 43, 44 centímetros. Depois de pronto, eu passo certinho pra vocês. Pra ver se é isso aí mesmo. Então, faço toda a minha primeira carreira em meia. Aqui é o meu lado direito. Já coloco as duas, tá, na mesma agulha, porque eu acho que facilita bastante. Se vocês não quiserem, trabalhem uma manga de cada vez. Mas eu acho que trabalhar as duas ao mesmo tempo facilita. Então, a mesma coisa, passo ponto sem fazer, vou fazer o avesso. Aí, o avesso, a mesma coisa, faço meu ponto de borda. E vou fazer o meu aumento em tricô. Faço aqui. E vou fazer toda esta carreira em tricô. Aí, eu vou trabalhar mais 6 carreiras sem aumentar, tá? Esse aqui é o padrão que eu uso para aumento das mangas e sempre dá certo. Então, ele fica bem boa a distribuição desses aumentos, né? Se vocês têm o braço bem fino, pode começar a aumentar mais adiante. Eu aqui já aumentei logo depois da barra, porque eu prefiro assim, mais soltinho no braço. Mas aí é uma questão de gosto de cada um que estiver tricotando, tá? Então, em vez de 38 pontos agora, eu já vou ter 40 pontos na minha agulha. E assim a gente vai trabalhar. Vocês vão ver que ele é bem gostosinho de fazer. Só cuidem para não se perder nos aumentos. Podem usar marcador, uma linhazinha colorida, qualquer coisa, para vocês saberem quando aumentaram, para quem não tem prática. Ó, então, aqui, ó, já tá com a minha primeira 2 carreiras de ponto malha. E com os 2 aumentos. Aqui ele fica assim, ó. Mais um aumentinho aqui. E aqui ele já foi trabalhado, então nem nota-se o aumento. Esse aumento não dá buraquinho, tá? Se vocês fizerem com a laçada, ele dá buraco. Então, vou trabalhar aqui até atingir 43 centímetros de altura total. Daí, a gente volta pra fazer a cava. Então, feito aqui as nossas 20 diminuições, quando eu fiquei com uns 11 pontos na agulha, eu vou trabalhar por mais 18 carreiras sem diminuir, tá? Vou continuar com 11 pontos na agulha e trabalhar por mais 18 carreiras. Da mesma forma que eu vinha fazendo. Ponto de borda. E aqui sem diminuição. Então, vou até o final da carreira, trabalhando em meia. Vamos trabalhar em meio direito. E o avesso em tricô. Borda igual, né? E o nosso ponto tricô. Então, eu vou fazer aqui mais 16 carreiras e arrematar, para que a gente possa começar a montar o nosso cardigan. Certo? Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Então, para vocês conseguirem entender aqui, ó. Eu já fiz a metade do casaco, metade esquerda tá pronta. Essa parte que a gente fez a mais ali, ó, as 18 carreiras, elas vão formar aqui o ombro do nosso cardigan, tá? Então, ele vem até aqui em cima. E a montagem, como funciona, então? Bem no meio dos pontos que sobraram aqui nas costas, eu coloquei um marcador. Ou seja, aquela parte veio até aqui, né? A parte esquerda, e agora a parte direita, eu vou começar unindo do marcador para baixo, certo? Então, eu vou fazer aqui para vocês entenderem.
pegando sempre pelo lado direito, tá? Aqui onde eu arrematei esses pontos. Vou tirar o marcador daqui para não ocupar o espaço de um pontinho. E vou começar a minha costura. Deixa eu botar numa forma que vocês consigam visualizar melhor. Então, aqui, ó. Certo? Ó, eu venho aqui nesse primeiro ponto. E vou costurar aquelas 18 carreiras, aquela continuação da nossa manga, aqui nessa parte do ombro, que já estava pronta, né, pelas costas. Aqui, no caso, as costas do cardigan e o ombro. Então, eu venho e vou fazer a nossa costura invisível, tá? Então, pego aqui, eu vou pegar assim, ó, dessa forma, pegando 2 pontinhos. Vou atravessar e vou aqui. Ó, ela vai dar justamente, ó, essa altura aqui, ó, até onde eu fiquei, né, onde eu terminei os pontos das costas. Então, esse vai ser o meu aumento. Então, eu venho aqui, neste lado, passo por 2 pontos, e vou no outro lado, e passo por 2 pontos. De novo aqui. Essa parte de acabamento, assim, pra mim, ela é uma das mais importantes, porque tem que ficar bem bonito, né, gente? Bem acabado. Às vezes a gente vê uma peça tão bonita, mas com acabamento tão feio que é até horrível. Eu canso de não gostei, vamos refazer, desmanche, vamos de novo. Acontece, e errando a gente aprende, né? Então, vamos refazer sempre que for necessário, sem preguiça. Eu sei que é chato, mas acontece. Aqui o fio tá comprido para não precisar trocar de fio. Já estamos quase chegando lá. Essa mesma forma a gente vai fazer na frente, tá? Com a frente do casaco, depois do casaco, não, do cardigan. Pegando ali também. Então, aqui, ó. Já deu esse pedaço, agora eu vou começar a costurar aqui pra baixo, que é onde eu fiz as minhas diminuições do raglan, né? Então, ó. Então, agora é esta parte aqui, tá? Raglan da manga com raglan do corpo. E vamos usar os nossos pontos de borda para costura. Um de lá e um de cá. Costurando todo um lado. A gente faz primeiro a costura que prende a manga no corpo da peça, tá? E aí, depois, costura a lateral do corpo e a lateral da manga. Sempre de baixo para cima, isso é muito importante. Imperfeições ficarão embaixo do braço. Caso elas apareçam, serão lá. Ninguém vai levantar o braço para mostrar, né, gente? Então, se der algum problema, esconde ali, que ninguém vai olhar. Não é para dar, mas se der... Ó, e assim ele vai ficando, ó, tá? Como se fossem 4 pontos meia, se sobressaem aqui no desenho da cava. Essa parte é um pouquinho mais demoradinha, vou mostrar pra vocês em todo um lado, pra vocês verem bem como é que faz. Muita gente tem dificuldade nessa parte do acabamento, né? Diria que é a maior dificuldade das peças do tricô é a parte do acabamento. Já estamos quase lá. Sempre o mais importante é que fique na mesma altura. Sempre isso na cava raglan, tá? Ele tem que estar na mesma altura as cavas, para a gente poder fazer a emenda aqui. Claro que temos as exceções, tá?
Não vamos ficar atordoados, mas outra vez não fechou. Acontece de termos algumas diminuições que acabam não dando certo, mas temos os macetes para elas também. Então, ó, deixa eu desenrolar aqui para mostrar para vocês. Ó, até aqui é a minha cava, ó. Tá? Então, eu vou seguir aqui. Até costurar aqueles 3 pontinhos, os primeiros 3 pontos que a gente arremata quando começa a cava. Aqui. Tá quase lá já. Por isso que eu gosto do ponto de borda, como ele facilita a minha vida na hora da costura. Último ponto desse lado. Último ponto desse lado. E agora, vamos aqui para os 3 pontinhos iniciais. Já vejam se ficou bom, se não ficou repuxado, se não tá muito solto. Essa é a hora para não fazer o arremate dele errado. Aqui para esconder bem. E o último aqui. O último do outro lado. E agora, a gente passa o fio para baixo para arrematar. Hoje, os aviões aqui estão terríveis. Passo para baixo. Ando aqui no meio, entre os pontinhos, tá? Um pedacinho. Mais um aqui. E faço um nozinho, tá? Eu ainda prefiro fazer o nó. Faço um. E faço 2 nozinhos. Puxo bem e dou mais uma andadinha aqui. E aqui, pegando a colinha, eu uso essa cola. É só um pinguinho, ó, pra que o fio fique ali e não saia do lugar. Então, eu venho aqui, encosto meu fiozinho e com a tesoura de ponta, eu corto justinho onde tava o nó, ó. Tá? Vai ficar um pouquinho durinho no início, mas depois, com as lavagens, ele não fica mais. Então, costas e mangas já estão presos. Vamos pegar a parte da frente agora. Então, pra vocês verem como fica o avesso, tá? Agora, eu vou pegar a frente dele. A frente, eu aqui tô na espera, ó, porque depois eu vou fazer o acabamento da volta do pescoço, que tá na minha mão aqui, ó, tá? Então, esses pontos vão ficar na espera. A gente vai pegar e vai costurar daqui pra cá. Lá naquele ladinho. Vou botar um fiozinho aqui. Então, agora, vamos pra nossa trança, tá? Chegou a carreira de trançar. Eu vou fazer o ponto de borda. Aqui. 3 pontinhos na agulha auxiliar. Pra frente. Trabalho 3. E vou devolver. Trabalho os 3 de novo. E vou trabalhar mais 5 carreiras seguindo o ponto, tá? Eu já volto aqui com vocês. Então, aqui,
Fiz o acabamento, ó, para que desse exatamente este tamanho. O outro lado, eu fiz um pouco maior, para que justamente a costura ficasse na mesmo espaço aqui que tinha a junção da manga com as costas, tá? Do cardigan. Então, agora, eu terminei, trancei conforme a gente vinha trançando. Agora, eu vou pegar a agulha de costurar e vou unir este acabamento. E vou unir daí o acabamento na parte do ombro, que é pra ele ficar igualzinho ao outro aqui que já tá, ó. Então, vamos unir primeiro aqui. Deixa eu posicionar. Vim aqui, vou. Agora, eu pego um ponto daqui com um ponto daqui. Venho de novo. Pontinho por pontinho, tá? Vamos vendo se ele ficou parelhinho, se não tá repuxando. Pontinho por pontinho. O último. E aqui também o último. Unidos, agora a gente começa a pegar aqui, ó. Vai unir a parte do ombro com o acabamento. Então, aqui eu vou pegar dois, por quê? Porque ali eu tenho ponto de borda e aqui não. Aí, ele acaba ficando lá equivale a duas, né? Então, aqui eu pego dois. Venho nesse. Cuidem pra, ó, dar uma ajustada no fio. Venho aqui neste aqui, que é o ponto de borda. E aqui já estamos terminando a nossa costura. Vou pegar aqui nesse e aqui assim, ó. E o nosso último, vamos pegar aqui. E aí, a gente passa o fiozinho lá pra baixo pra fazer o arremate, tá? Se ficou alguma coisa, algum espacinho que tem ainda que fechar, agora é a hora, ó. Que ficou meio que um buraquinho, então, a gente vai dar uma unida pra não aparecer. Venho por aqui. Mais um. E vou voltar pelo outro lado. Ali. Depois, temos que arrematar os fios, né? Que é a parte que ninguém gosta de fazer, que é esconder os fios. Seja de troca de novelo ou de costuras, a gente tem que já esconder. Então, de novo aqui, passando, tá? Escondendo. E vamos dar um nozinho, que é pra poder... Gente, hoje tá complicado os aviões aqui. Último nozinho e mesma coisa, escondemos o fio e o pinguinho de cola. Tá pegando aí. Aqui ele saiu fora do ponto. Vamos dar aqui mesmo um pingo de cola.
Eu aqui tô usando a cola pano, mas agora usa, aliás, agora se usa cola pano. Antigamente era outra colinha que tinha, não temos mais. Então, vamos usar a cola pano, que funciona da mesma forma, não sai quando lava, tá? Ela não sai do lugar. Podem confiar que não sai. E aqui, ficou pronto. Ó, pra vocês verem aqui. Ficou a volta do pescoço aqui atrás, com as trancinhas, ó. Com a sua emenda. Agora, vamos costurar a lateral do corpo e a lateral da manga. Então, começando aqui a costura da lateral do corpo. Ó, um detalhe aqui que eu não sei se vocês prestaram atenção, eu tive cuidado de terminar com o meia e aqui começar com o tricô, que é para eles parecerem um trabalho só, não fica 4 pontos iguais aqui, ficam 2 e 2. Então, isso aí é um detalhe que também faz a diferença no acabamento. Vocês podem se atentar para esse detalhe, que mostra, assim, um cuidado, né? Um capricho com o acabamento da peça. Então, é bem interessante vocês terem esse cuidadinho, assim, esse olhar pro detalhe, que deixa um trabalho bem mais caprichoso. A gente olha e diz, nossa, a pessoa pensa no detalhe. Então, ó, porque quando a gente faz a costura invisível, o que aparece são 2 meias e 2 tricôs. Não dá pra notar, né, que ali tem uma emenda. Passando assim, tu não enxerga aquela emenda. Até porque o ponto de borda facilita isso. Então, aqui a gente vai costurar dessa forma, pegando um ponto de borda de cada lado, até a altura da cava, certo? E a manga, a mesma coisa, costurar a manga até a altura da cava, do mesmo modo que a gente tá costurando aqui a lateral do corpo. Vou fazer um pedaço aqui pra vocês verem como ele fica. Fazer uns pontinhos pra vocês enxergarem. Ó. Tá? Então, fica uma costura invisível mesmo, de verdade. Não dá pra notar quem olha assim, aonde é que tá a união das peças, das partes. Claro que depois vem as fotos, né, gente? Aquelas fotos bem bonitas, certo?